Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Semana passada nós fizemos um programa dedicado a assuntos internacionais. E este final de semana a gente vai dar continuidade. Portanto, estão comigo aqui na mesa Furriela, muito obrigada mais uma vez. Fabrício, mais uma vez também, muito obrigada. Acácio, muito obrigada. E com a gente hoje, Kawaguchi, que não pôde estar semana passada, né? Estivemos aqui com outro colega querido, Urian, e agora a gente está aqui com o Kawaguchi, da Gazeta do Povo. Obrigada por ter vindo também. Muito obrigado. Bom, e eu não vou perder tempo, já vamos começar falando de Trump. No dia 30 de maio, Donald Trump foi julgado culpado pelo crime de falsificação de documentos comerciais e fraude contábil para encobrir um pagamento de $130 mil antes da eleição presidencial de 2016, para silenciar a então estrela pornô Stormy Daniels, que alegou ter tido um caso amoroso com o então candidato. Abre aspas. A Madre Teresa não conseguiria vencer essas acusações. A coisa toda é manipulada, fecha aspas, disse eles aos repórteres que estavam presentes no tribunal. Ou seja, Trump se considerou perseguido por Joe Biden e, por consequência, pelo Poder Judiciário. E aí ele, então, seguiu nessa narrativa aí de atacar o próprio Judiciário, né? Embora seja a primeira condenação criminal contra ele, a decisão sobre 34 acusações foi de um júri popular. 12 civis moradores de Nova York, de forma unânime, decidiram que Trump era culpado. No dia seguinte, Trump atacou os próprios advogados que se encarregaram da sua defesa. Existe uma possível perseguição contra Trump? Esses comportamentos do Trump, assim, espontâneo, informal, agressivo, atacando as instituições e até os próprios advogados, é uma forma muito peculiar de alguns políticos da direita em vários lugares do país, inclusive no Brasil, né? Isso, afinal, é uma forma de marketing político? Eu queria já passar para vocês e ouvi-los a respeito dessa questão aí, dessa forma ostensiva do Trump com relação às instituições e até os próprios advogados. Isso aí, para mim, eu acho que é uma questão de estilo neopopulista, né? Um novo tipo de populismo, uma característica dele e de outros. Mas o ponto é que ele consegue chamar atenção e ele mantém ainda uma alta popularidade. Ele está aí com grandes chances de ser novamente eleito. Então, acho que essas características, essa forma como ele se comunica, o ajudam a se blindar dessas acusações e, nesse caso, até de uma condenação. E tem uns outros aspectos que eu acho que também são interessantes, é de que ele mantém esse estilo já há um bom tempo. De novidade, alguns anos atrás, há 7, 8 anos atrás, quando ele foi eleito, né, porque era improvável que ele seria candidato republicano, e depois ele, superado isso, ainda foi eleito, e ele mantém essa narrativa, mantém esse discurso que o fez ter muitos votos na eleição passada, tanto é que imaginava-se que Joe Biden teria uma vitória muito mais forte, muito mais expressiva, e agora ele se mantém aí no páreo como um candidato forte. Então acho que esse novo populismo, esse estilo dele, tem tudo a ver com esse momento, com a forma como ele conduz e traz votos. Inclusive ele ganhou mais popularidade, ou seja, mais adeptos à campanha dele, depois desse julgamento onde ele saiu aí acusado de ter aí feito uma fraude contábil. Qual é a mágica? Por que isso acontece, Cássio Kawaguchi? Eu acho que é um crime que não vai tirar ele das eleições. Ele tem outras acusações, que essas sim, como por exemplo a invasão do Capitólio, isso poderia prejudicar ele e impedir ele eventualmente de concorrer às eleições americanas. Só que esses outros casos não vão ser julgados
até acontecer a eleição americana. Ele está sendo julgado por fraude contábil, mas o que está em jogo ali, na verdade, é essa questão moral. Poxa, ele saiu com uma atriz pornô ou não. E como que ele está fazendo para reverter isso? Ele diz, não, está havendo uma guerra jurídica contra mim. Que esse termo em inglês que se chama de lawfare, ou seja, você tentar impedir que o sujeito participe da política, fazendo uma série de ataques, segundo ele, infundados, para impedi-lo, para ter um ganho político. E aí ele acaba sendo beneficiado, porque ele vende isso para os seus apoiadores, principalmente para a direita, falando, olha, eu sou uma grande vítima, então esse crime que estão me alegando, que eu cometi, não prejudica vocês, a sociedade, é mais uma questão moral do que qualquer outra coisa e mais uma questão política. Então ele consegue reverter isso e já há indícios de que ele teve ganhos aí eleitorais até por conta disso, né? Você. Elaine, há uma metodologia, acho que o Manuel foi muito bem nas ponderações dele, há uma metodologia, não à toa, o Trump não é o único a usar essa estratégia. A gente tem o Milley, teve em certa medida o Bolsonaro no Brasil, o Zelensky, quando foi eleito na Ucrânia, também fez uso dessas estratégias. E verdade seja dita, são estratégias muito bem pensadas. Há uma parcela da população que carecem, ou pelo menos anseiam esse tipo de coisa. E é essa parcela da população que contribui para a eleição destes políticos, desse espectro político, e mais do que isso, essa parcela da população que se sente contemplada e acaba até aumentando os votos destas pessoas nessa situação. Então é uma tendência do mundo e o Trump talvez seja, entre todos esses líderes, o que surfe melhor essa tendência. O que a gente percebe nessa narrativa, né, desse estilo político, são são dois pilares. Eu queria ver se vocês concordam comigo. Um é de que eles estão sempre sendo perseguidos, né? E, portanto, eles são, de certa forma, vítimas. E um outro pilar é: o Estado não funciona, o Estado é fraco, o Estado precisa de mim. Estou errada, Fabrício? Não, acho que não, Elaine. As acusações contra o Trump, elas são legítimas. O caso da fraude contábil, ele é inegável. De fato, houve uma fraude contábil. Mas o discurso do Trump de que ele é um perseguido político funciona. Isso é uma marca do populismo, que é uma característica muito forte dele. Acho que a gente fala aqui, inegavelmente, o principal líder populista dos Estados Unidos nas últimas décadas. É difícil a gente pensar em uma outra figura dentro da política americana que tenha movimentado tantas pessoas em torno de um nome específico como o próprio Trump. Mas, de fato, houve uma vontade do governo Biden, dos democratas de maneira geral, de tentar imputar nele uma figura de criminoso, uma figura de uma pessoa que não está hábil a voltar ao governo, à Casa Branca. A gente lembra, inclusive, que ele passou por um processo de impeachment depois de ter deixado o cargo, porque havia uma vontade ali clara, muito clara, dos democratas, de que ele não voltasse a concorrer às eleições presidenciais, porque sabem que é uma figura indiscutivelmente forte, tanto que a gente está aqui agora há meses das eleições americanas e ele desponta como o favorito para vencer essa disputa. Então, as acusações, elas de fato são legítimas, o papel da justiça é julgar, e ele tem direito à ampla defesa, não se nega que ele tem direito à defesa de maneira alguma, mas é um discurso que penetra muito bem na sociedade americana como um todo, porque até, inclusive, a gente não viu esse tipo de movimentação contra outros ex-presidentes ou outros políticos americanos. É algo praticamente inédito, principalmente nos últimos anos para cá. O Bill Clinton passou por um processo, mas que não chega nem perto do que o Trump tem visto ultimamente. E isso é algo realmente muito novo na história americana, por isso que ele consegue se beneficiar bastante desse discurso, Elaine. Sim, mas se alimenta de uma forma negativa, é isso que é muito louco, né? De uma acusação ele consegue converter isso em voto. É uma coisa quase que ilógica, me parece, né? Tem um aspecto que eu acho negativo. Ele alega
que seriam acusações do Joe Biden. O Joe Biden já disse não, se tirar o Trump tem que ser nas urnas e não no tapetão, não num tribunal. Eu acho que há um problema, eu acho que é um erro processar o Trump dessa forma, pelo seguinte, porque você aumenta a polarização no país e eu quero lembrar que o Trump já disse que ele vai revidar. Se ele for eleito, ele já disse que vai travar uma guerra jurídica contra as pessoas que ele alega que estão perseguindo ele. Ele já chegou até a falar que se essa guerra jurídica, se as pessoas não quiserem cumprir, ele vai usar o equivalente ao procurador-geral que nós temos para processar os seus inimigos políticos. E que se isso não for cumprido, que se isso não tiver feito, ele vai colocar militares nas ruas para fazer que isso seja feito. Então, assumindo que o Trump esteja correto, de que isso é uma perseguição política contra ele, eu acho que é uma perseguição errada. Por quê? Porque só vai polarizar e se ele for eleito vai criar uma reação muito mais forte, que talvez seja muito mais nociva, não só aos Estados Unidos, mas que possa se espalhar aí como exemplo negativo para outros países. Exato. Né? Vira quase que um ídolo, né? Agora eu acho que a gente tem que analisar também os Estados Unidos no momento que ele está, né? Você tem ali uma parte da sociedade americana questionando as instituições, a representatividade das instituições, o judiciário, decisões sendo tomadas. Mas esse é um movimento mundial? Porque eu acho que sim. Não é exclusivo dos Estados Unidos. A gente passou por isso, né? Inclusive no início do ano passado, né? Não, sem dúvida, eu acho que sim, porque o que tem que se perceber é se a sociedade está entendendo que seus problemas estão sendo endereçados para soluções. Então, como ele tem depois uma outra postura mais assertiva, de alguém que de posições fortes, pode ser que a sociedade está lendo de que alguém desse perfil está sendo perseguido. Então, o que eu acho aqui, não estou dizendo que é verdade ou não, mas a gente tem que entender por que a sociedade está lendo dessa forma e ele tem esse nível de aprovação e de votos. Porque eu acho que as instituições têm que repensar como estão endereçando os problemas, né? Você tem uma grande parte da população americana que, apesar do baixo desemprego, ela está 3,5%, 4%, é pleno emprego, tem um empobrecimento da sociedade, tem valores sendo questionados, você tem uma imigração em larga escala. Então, acho que os governantes atuais e as instituições têm que repensar por que eles sofrem esse desgaste. E aí abre margem para que venha o populismo. O populismo, ele navega onde ele pode. Isso você vai pegar em qualquer país do mundo aqui, né? nas fragilidades institucionais. E eu acho que essa autocrítica ou reflexão não está acontecendo por parte dos governantes no mundo todo. E aí eu já vou passar então para a segunda parte da pauta, que fala justamente ali do julgamento da tentativa de fraude eleitoral em 2021. O Tribunal de Apelações da Geórgia, nos Estados Unidos, suspendeu no dia 5 de junho o julgamento por tentativa de fraude eleitoral em 2021 contra o ex-presidente Trump. Possivelmente, esse julgamento não será antes das eleições desse ano, que vale lembrar serão em novembro. O quanto isso vai impactar nas urnas? Porque, na verdade, assim, a gente já viu que essa primeira, que ele foi acusado, ele vai recorrer, o recurso provavelmente, segundo os analistas, né, a análise desse recurso não será feita antes das eleições, mas você tem de novo aí um outro processo lá da questão da fraude eleitoral, que também não deve ser julgada antes das eleições. Isso pode impactar, essa questão dessa fraude, essa sim pode impactar ou não? Vocês acham que ela vai seguir o mesmo rumo, aí, o mesmo curso dessa da atriz pornô? Impactaria, no meu entendimento, negativamente se o julgamento fosse anterior às eleições, porque ela tem sim a capacidade de torná-lo inelegível. Como o julgamento não se dará antes das eleições, ele vai usar essa narrativa, nós falamos aqui, vale repetir, ele vai usar essa narrativa para estar num papel de vítima, num papel de Dom Quixote brigando contra os moinhos de vento e, obviamente, ele se beneficia disso. Ele, e a gente disse, eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, ele entende as necessidades de uma parcela do eleitorado norte-americano, ele entende as cicatrizes que parte dos norte-americanos tem e ele mantém essa chama acesa em relação a todas essas fragilidades. Esse ataque às instituições, e o Manuel disse, é exatamente reflexo disso.
destas fragilidades, dessa incapacidade dos novos governantes ou dos governantes antigos dialogarem com os novos anseios da população, e ele vai mantendo essa polarização, ele vai mantendo esse discurso extremado, ele vai fazendo com que essas pessoas se mantenham nervosas, se mantenham com raiva, e ele é o grande representante desses menos racionais nesse debate como um todo. Você quer falar, Cauã? Eu concordo com a Cássio, eu acho que isso não vai ter, se acontecesse antes da eleição, poderia ter um efeito. Mas imagine, o pessoal pode perguntar, mas uma vez ele é eleito, acontece o julgamento, ele é culpado, aí o que vai acontecer? Vai acontecer o impeachment do presidente americano? Eu acho muito difícil. Eu acho que dificilmente você teria apoio político. A gente sabe que o impeachment não é só uma questão judiciária, não é uma questão só legal, ela é uma questão política. E eu acho que mesmo democratas, eles relutariam muito em tirar do cargo um presidente dos Estados Unidos. Vamos pensar até diferente do Brasil, os Estados Unidos, ele está sempre envolvido em conflitos mundiais, em guerras, não tem não é só um problema interno de fazer valer a vontade política do povo. Os Estados Unidos têm uma questão de segurança. Imagina os inimigos dos Estados Unidos como poderiam aproveitar um processo de impeachment contra o presidente americano. Acho que é a perfeita análise do Kawaguchi, porque de fato os Estados Unidos é um país que não permite dar espaço para instabilidade interna nesse nível, né? Um impeachment no Brasil ou impeachment no Brasil, ele vai ter uma repercussão aqui nacional, regional, possivelmente. Agora, algo desse tipo acontecer nos Estados Unidos, além de ser, de novo, inédito, tem uma repercussão mundial, econômica, diplomática, abre espaço para que muitos outros países se aproveitem, e países considerados inimigos americanos, se aproveitem dessa fragilidade. Essa acusação no estado da Geórgia me parece ser de todas elas recentes que a gente tem visto contra o Trump, a mais grave, poderia potencialmente tirá-lo das eleições, é verdade. Quando a gente fala do que aconteceu lá em Nova York, acho que o que acaba pesando mais contra o Trump não é nem o fato dele ter cometido ali uma fraude contábil, mas o fato dele ter se relacionado com uma atriz pornô, um relacionamento extraconjugal, porque é uma coisa ali, a gente está falando da moral, da pessoa. A sociedade ainda é muito conservadora. Bastante conservadora. Especialmente o eleitorado dele. Exatamente. Isso que acaba pesando mais contra o Trump nesse aspecto. Mas aí eu acho que quando a gente fala dessa acusação específica, de tentar cometer ali uma fraude eleitoral, o que vai acabar pesando para o eleitor é o que fica aqui de grande dúvida para a gente. O que vai pesar mais para o eleitor americano em novembro? São as acusações contra o Trump? Ele realmente está preocupado com isso? Ou ele está preocupado com um país que apresenta uma fragilidade nas instituições, com um presidente Joe Biden que, embora não seja uma administração completamente desastrosa, longe disso, mas também é uma administração que não encanta, não chama muita atenção do eleitorado americano, ele não consegue movimentar muito a população, tem a questão também, possivelmente, da saúde do Biden, que fica essa eterna incógnita. Então a gente ainda precisa ver, e isso acho que a gente vai acabar descobrindo nos próximos meses, o que vai ser o principal peso na balança para o eleitor americano lá em novembro, quando chegarem as eleições. E eu desconfio que existe a possibilidade das acusações judiciais contra o Trump não pesarem tanto, principalmente para o eleitor médio. O eleitor do Trump está bem decidido a votar nele. O eleitor democrata, claro que não vai votar no Trump, o médio que vai ficar ali em dúvida. Posso até acrescentar um elemento sobre essa ação. Ele usa tão bem essa narrativa de vitimismo, de um sistema contra ele, que a Geórgia, o estado onde tramita essa ação, é um estado historicamente republicano. É um estado, nos últimos tempos, trumpista, inclusive, e nos Estados Unidos, por mais que as instituições sejam mais blindadas que aqui no Brasil, os juízes estaduais, inclusive, lá são políticos também, são eleitos pelo voto da população. Então há, inclusive, uma afinidade ideológica entre esses juízes e o Trump. Então, eventualmente, se ele fosse julgado antes das eleições, ele seria absolvido. Politicamente, talvez a absolvição não rendesse tantos frutos a ele como a manutenção desse discurso de perseguição. Então, eu acho que as eleições norte-americanas serão emocionantes por isso, porque a gente vai ter algo parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil, só que com viés mais hollywoodiano, que eles fazem isso melhor do que a gente. Bom, e aí vamos falar de um outro ponto crítico
quando a gente fala de Trump, que é a questão da imigração. Trump não apresenta dados e cria fake news sobre a China, principalmente, e ataca os imigrantes da Venezuela numa visão racista e cria um cenário de suposta insegurança pública decorrente desses fatos. Entretanto, segundo pesquisa realizada pela New York Times, existe uma insatisfação geral de jovens não brancos e hispânicos em relação ao governo do Joe Biden. Os eleitores americanos são, em sua grande maioria, conservadores que tendem a seguir este mesmo pensamento. Quero saber dos senhores, porque é o seguinte, o Biden tinha tudo para ganhar esses eleitores não brancos, hispânicos, que é justamente a classe que você tem aí um problema com o Trump, pelas fake news, pelo racismo que ele cria, né? E pelo contrário, a New York Times faz essa pesquisa e percebe que também há uma insatisfação deste público eleitoral, esses eleitores, né, esse público de eleitores, com o Joe Biden. E aí, como é que fica aí? Porque a gente sabe que os americanos são conservadores. Como é que fica essa questão dos imigrantes, né? Que não é o americano raiz? É que o que acontece é curioso o que você está falando, é bem interessante, né? Porque depois o imigrante que mora nos Estados Unidos acaba votando em candidatos que são contra a imigração, pelo menos no discurso. E vai muito na linha do que a gente falou no debate passado aqui, que é o mesmo que acontece na Grã-Bretanha, onde o primeiro-ministro é descendente de imigrantes. E ele próprio adotando medidas extremas, enviando os refugiados para um outro país, para Ruanda. O que acontece é o seguinte, o imigrante, a partir do momento que ele ingressa no país, ele adquire aqueles valores e ele começa também a acreditar que a vinda de outros vão causar transtornos. A gente tratou mesmo semana passada nesse contexto do primeiro-ministro, né? Mas o que acontece é o seguinte, esses discursos também em caráter prático para o cidadão americano, ele sabe o que acontece. Veja só, o Barack Obama, que tinha um discurso mais light em relação aos imigrantes, por exemplo, foi aquele que bateu o recorde de deportação dos mesmos. O que é deportação? É a expulsão de qualquer ilegal. É a medida que, a partir do momento que ingressou no território, você devolve geralmente para o próprio país, né? Pelo menos em regra internacional. Então, e o Trump, que tinha um discurso mais extremo, até mesmo de construir aquele muro, que acabou não concluindo com o México, teve medidas não tão severas em relação a isso. Tá. Então, eu acho que a parte do discurso não leva ao voto por dois motivos. Uma, porque quem está lá assimila valores. E o outro, porque em caráter prático, ele sabe que tanto democratas quanto republicanos vão adotar as medidas do momento, independentemente do que estão dizendo, independentemente do discurso. O Funiello tocou num ponto aqui, justamente a gente estava trazendo no último debate, né? Como alguns líderes políticos conseguem trazer o imigrante, mesmo para o seu campo político, mesmo se posicionando contra a imigração. O caso principalmente do Reino Unido, mas a gente tem visto isso em outros países da Europa também, a Alemanha, como partidos ali da chamada extrema-direita conseguem trazer imigrantes e descendentes de imigrantes para votarem junto deles. O Trump também consegue fazer isso. Quando a gente olha para a Flórida, é um dos estados mais republicanos que tem lá nos Estados Unidos e que, curiosamente, tem uma presença muito grande de imigrantes cubanos, venezuelanos, latinos ali, de maneira geral, e eles têm ali uma certa repulsa à imigração, curiosamente, né? A imigração ilegal. O Trump fez um discurso semana passada, salvo engano, no Arizona, e falando que ele vai taxar países que não ajudem os Estados Unidos a combater a imigração ilegal. E aí é curioso que nesse discurso ele menciona como um dos adversários nesse combate à imigração ilegal a China. Os Estados Unidos em 2023 acabaram recebendo ali cerca de 2,5 milhões de imigrantes ilegais. Menos de 50 mil deles eram chineses. Ou seja, quando você pega a proporção, é um número muito pequeno. Mas é tudo uma questão de discurso. Então a China hoje é a grande ameaça americana. Então é importante você se posicionar contra, de falar que você vai taxar a China porque eles estão ajudando a imigração ilegal de alguma forma.
consegue fazer funcionar esse discurso muito bem. Há uma questão, claro, muito importante que os Estados Unidos precisam debater de combate à imigração? Sim, de fato. Mas veja como ele evita tratar de países que estão importando possivelmente eleitores dele ali nos Estados Unidos. Isso funciona muito bem. E nas prévias, ele já é favorito em Nova York, Nevada, Geórgia e outros estados. Mas o que eu ia dizer a Flórida é o grande divisor de águas, né, me parece. A Flórida e a Califórnia, né? São 2 grandes estados, cada qual com a sua peculiaridade, mas a Flórida talvez seja o caso mais engraçado, mais bizarro da gente olhar. É um estado hispânico, é o estado que recebe a maior quantidade de imigrantes, porém é o estado que historicamente elege governadores republicanos. Não à toa, os republicanos tinham em conta que caso Trump não fosse candidato, o DeSantis, salvo engano, governador da Flórida, que é tão radical quanto, seria o representante republicano. Então há toda essa complexidade que pra gente é um pouco estranha, mas é na linha do que eles disseram. Eu acrescento só um elemento, que é a capacidade de comunicação que as redes sociais trouxeram, né? Essa segmentação que as redes sociais trazem. Então hoje você consegue falar com esse eleitor imigrante, você consegue incutir nesse eleitor um certo medo, um certo receio, o que faz com que ele próprio acabe atentando contra os próprios interesses. Nas eleições brasileiras, nós tínhamos aquela piada do contra-raio, a barata com raiva da formiga votou no inseticida. É um pouco isso, né? É um pouco do que acontece. Sim. Não, mas tem uma coisa interessante que você trouxe, Elaine, que os próprios imigrantes, os próprios hispânicos, o Biden não conseguiu o apoio deles. Mas por quê? Porque o Biden não reverteu as políticas anti-imigração que o Trump tinha colocado. A diferença é que ele não saiu gritando, eu vou fazer um muro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, a diferença foi no discurso, porque na prática, de manter as mesmas leis anti-imigração, foram mantidas. E radicalizou na fronteira agora, né? O Joe Biden radicalizou, porque, assim, só para passar um dado aqui, vai de 1.000 a 4.000 pessoas que entram por dia. Ilegalmente? Por dia. Ilegalmente. Por dia, que aliás é uma fronteira para lá de furada, de né? Vazada, né? Vazada ou qualquer expressão, porque se a gente multiplicar por ano, é só ver aí quanto que isso representa. Sim. Né? E tem outras formas também. Mas pegando o teu ponto aí, ele ainda radicalizou. Por isso que eu estou falando que o que eu acho é que no frigir dos ovos, o eleitor sabe, tanto hispânico quanto não hispânico, tanto imigrante quanto não, que quem faz às vezes o discurso não é propriamente aquele que lhe causa mais problemas ou mais constrangimentos, e ele quer saber do dia a dia a partir do momento que ele está morando no país. Bom, professor Furiello, aqui perguntar a tua opinião também é o seguinte, uma coisa que é engraçado, ele parou de falar dos mexicanos, o Trump parou de falar dos mexicanos, está falando dos venezuelanos agora. E a gente tem uma contradição. Ele esqueceu os mexicanos e está muito nessa pegada da Venezuela e também resolveu atacar agora os chineses. É porque ele mistura os inimigos, digamos assim, dos Estados Unidos com a questão da imigração. Por isso que é puro discurso. Se você pegar volumes dessas origens, da Venezuela ainda é representativa, é um volume, até porque venezuelano está indo para qualquer lugar, né? Sim. São 5 milhões já, a 5 a 6 milhões nos últimos anos que saíram do país. É uma enormidade para a Venezuela, o dobro da população do Uruguai. Eu vi até que eles atravessam um deserto no Panamá, né? Eles atravessam o México para depois por lá. Um lugar de... Eles historicamente estão no Caribe, né? Em termos geográficos também, eles estão mais próximos ali, né? Facilita bastante essa movimentação. Mas qual era a tua pergunta? Não, tem duas questões com os mexicanos. A gente teve uma eleição no México agora, foi eleito um governo populista, aí a Cláudia Sheinbaum, que é herdeira do Obrador, que é um cara de esquerda, ou seja, completamente o espectro político completamente contrário do Trump. Só que ele não está atacando o mexicano. Uma das análises possíveis é que quando o Trump fala, a gente não vai se meter em guerra aí fora, os Estados Unidos se bastam sozinhos, vamos se voltar para dentro, é porque ele está contando que ele vai conseguir fazer comércio com o México, com o Canadá, que os Estados Unidos não têm aquela dependência que ele tinha de um comércio marítimo internacional, que nem na época da Segunda Guerra. Agora ele está contando com o México
com o Canadá, então ele não pode bater tanto no México quanto ele podia, né? O que o senhor acha, professor? É o seguinte, em relação ao México, né, ele está no momento atual que ele substitui já as produções industriais da China. Tá? Ele se colocou nessa posição. O México? O México. Sim. Posição essa que já alguns políticos brasileiros disseram que o Brasil podia se apresentar dessa forma para se reindustrializar. Inclusive o governador de São Paulo chegou a falar nisso. Então o que acontece? Há uma visão que para diminuir o poder da China, que é muito grande, tem que se começar a redistribuir esse parque industrial. E como o México, além de ter fronteira com os Estados Unidos, tem um acordo de livre comércio que é o NAFTA, então eles seriam, e não, as indústrias não vão para o Canadá também porque mão de obra é tão cara quanto, o México seria uma opção. Então tem um dos pontos reindustrialização do México para enfraquecer a China, então criticar não vale a pena, e o governo atual do México e o futuro, mesmo sendo de extrema esquerda, mesmo sendo populistas, eles mantêm essa política de atrair. Então não convém. Outro motivo, você tem milhões de descendentes e de mexicanos morando nos Estados Unidos. Se é para criticar imigrante, vamos pegar outro grupo. Vamos pegar chineses que, como você disse, não representam nada. Vamos pegar venezuelanos, que é um inimigo nosso aqui na região. E outro ponto também que é interessante é que uma postura do Trump, vamos tratar de problemas internacionais que sejam relevantes e não tratar o México só porque tem um governo de esquerda como inimigo. Vamos ser mais pragmáticos. Acho que é uma das mensagens que ele apresenta e que mostra para o eleitor algum sentido. Explica um pouco por que tem tanta gente que o apoia, porque algumas dessas mensagens fazem sentido e a pessoa ignora as outras questões, condenações judiciais, por exemplo. Bom, eu quero trazer também aqui para a discussão, para o centro da discussão, uma outra personagem que é pouco falada, que é a Suzy Wiles. Ela integra, né? Ela é uma integrante da equipe de Donald Trump. Suzy é um nome bastante conhecido na política norte-americana. Ela não se envolve em governos, mas é uma importante figura em campanhas eleitorais desde a década de 80. Ela é protagonista da campanha do Trump para as próximas eleições presidenciais e ajudou a ele a vencer as eleições passadas, principalmente no estado da Flórida, que estávamos falando aqui. Bom, ela é fundamental para amenizar essa questão da condenação e eleger Donald Trump. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é que vocês veem a figura da Suzy Wiles. O Trump, acho que ele consegue caminhar muito bem com as próprias pernas, o Elaine. Ele tem essa capacidade, o discurso dele, a oratória é muito boa, isso é indiscutível, independente do seu posicionamento político. Mas ele ali, sempre contou com excelentes assessores também. Suzy, a gente lembra da importância, por exemplo, do Steve Bannon na campanha dele, né? É muito difícil desassociar uma coisa da outra, como ele acabou se apoiando em estrategistas que ajudaram ele a se lançar politicamente. Claro que sempre foi um nome forte, tem a condição de caminhar com as próprias pernas, mas a estratégia é sempre muito importante. Esse é um exemplo muito claro disso tudo. Me parece também bastante notável como há uma fratura social nos Estados Unidos nesse momento e o Trump consegue se aproveitar disso tudo. Há uma discussão, você falava, por exemplo, da presença dos jovens, né, os eleitores mais jovens hispânicos, descendentes de imigrantes que estão por lá. Os Estados Unidos passam por um momento de mudança geracional que influencia muito no resultado das eleições e influencia muito no discurso que precisa ser adotado. Então é justamente isso que a gente tem falado, que o professor Furrialo falou aqui, como, por exemplo, ele não vai atacar imigrantes mexicanos, ele vai atacar imigrante chinês, imigrante venezuelano, que é o inimigo comum americano. Isso tudo, claro, vem bastante da cabeça dele, mas passa por uma equipe que é bastante capacitada também, que entende quais são as causas dessa fratura social nos Estados Unidos nesse momento e qual é o discurso mais palatável para o eleitor. Você quer falar? Eu acho que é interessante, concordo com você, mas é que às vezes a gente fica com a impressão dos populistas que eles não têm lógica nenhuma, que são os malucos, né? A gente daqui a pouco vai falar de Coreia do Norte, o de lá então é o maluco mor, né? Mas não é nada disso, o maluco mor está lá no poder, não está nem com nenhuma chance de cair, né? Se sustentando, o país existe daquele modelo em função
da sustentação daquele regime e por aí vai. Todos eles são estratégicos, né? O Donald Trump é um comunicador inteligente, é um empresário, a gente vê que as decisões dele são de empresário que assume riscos, que empresário assume risco a vida inteira. Sim. Ele abre um negócio, quebra, ele abre outro que dá dinheiro, né? Então, essas pessoas todas têm alta capacidade. A assessora que você mencionou e outros, com certeza são ouvidos e todos eles elaboram uma lógica que tem levado... Uma estratégia eleitoral, né? Que tem levado ele a ter grande chance, não sei se vai ser, porque o Joe Biden também está aí na briga, né? Mas, de qualquer forma, ele está forte no páreo. Eu ainda na linha do Fabrício, eu acho que a Suzy Wiles é a demonstração que essa campanha do Trump será mais pragmática que as últimas campanhas. Se a gente olhar, o marqueteiro anterior era alguém que também gostava dos holofotes, aparecia bastante, falava tanto quanto Trump, e ela não. Ela é alguém que se dedica aos bastidores única e exclusivamente, mas em compensação ela tem algumas vitórias importantes no seu currículo. Usando o jargão inglês, ela é bem low profile, low profile, né? Exato. E quando a gente olha para esse cenário, que todos mencionaram muito bem, ataque aos venezuelanos ao invés de ataque aos mexicanos, ataque aos chineses, tudo isso é uma lógica que decorre desse pragmatismo. Há dados indicando que esse caminho é melhor que o outro. Então já mostra o dedo dela e mostra a ânsia que ele tem de vencer as eleições de 2024. Ele deixa até um pouco de lado o seu próprio ego para agir em prol desse pragmatismo. Então, na tua visão, ele vai baixar um pouco a bola no sentido de ser esse cara muito agressivo, que fala, que é uma característica dele, por exemplo, do Milei aqui na Argentina, né? E era do Bolsonaro também, de falar meio que sem preparo nenhum, né? Falar com a emoção ali do momento. Eu acho que menos ego e mais racionalidade. É óbvio, ele é o Trump. Ele vai vir mais preparado. Exato, ele é o Trump, aquela figura, a oratória, a verborragia, tudo isso estará presente. Mas ele será mais racional nas suas escolhas. Vai redirecionar, né? Até antes de passar a bola pro Kawaguchi, o Trump tem feito um movimento também dentro do Partido Republicano de tentar agregar o partido. Algo que não aconteceu em 2020, por exemplo. Os democratas em 2020, para conseguir eleger o Biden, eles se uniram em torno do projeto, mesmo aqueles que eram mais discordantes ali da ideia dele concorrer à presidência. O Trump nessas eleições, desde o começo, as primeiras prévias lá em New Hampshire, Utah, ele já convocou os outros pré-candidatos a se unirem em torno da candidatura dele. Isso aconteceu com Ron DeSantis, eles deixaram ali, de certa forma, as desavenças de lado. Aconteceu agora recentemente com a Nikki Haley também, que foi mais até o fim dessa disputa prévia nos republicanos. Recentemente ele estava num evento do Partido Libertário e ele foi vaiado nesse evento, algo que é muito raro, né? Dificilmente há algum tipo de desordem nos eventos que ele participa, ele consegue controlar muito bem o público. Ele foi vaiado, mas ele disse, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que se unir para tirar o Joe Biden do poder, para que eu volte ao poder, a gente passe a limpo os Estados Unidos. Então ele está tentando ali unir muito mais o Partido Republicano, algo que a gente não viu anteriormente. Acho que passa bastante por isso, uma análise bastante profunda do que deu errado e precisa ser mudado. Vem então Trump mais maduro politicamente, como figura política mesmo, coisa que ele não era, porque até então, como você bem mencionou, ele era um empresário que tinha, né, um outsider que tinha caído no mundo político. Agora ele vem mais numa figura política. Você concorda com isso? Eu acho que sim, não só isso. O Fabrício falou muito bem a articulação que ele tem com as outras lideranças do Partido Republicano. Dá pra gente fazer um paralelo com o ex-presidente Bolsonaro. Por exemplo, tanto Trump quanto Bolsonaro, quando eles chegaram ao poder, não imaginava-se que esses caras iam ganhar. Então, era que nem o Bolsonaro aqui, um cara ia conversar com ele falou, gostei do que você está falando, você vai ser meu ministro de sei lá o quê. E era assim que ele escolhia. O Trump também foi uma coisa meio que, não vamos dizer de última hora, assim, mas ele tinha muito menos estrutura política, estrutura partidária. Agora, tem uma diferença muito grande do primeiro mandato do Trump, que ele tem toda essa máquina partidária atuando.
atrás dele. A mesma coisa que aconteceria se o Bolsonaro não tivesse sido inelegível, se ele viesse para o próximo pleito, ele teria uma máquina partidária muito mais forte, muito mais consistente. Então, é muito provável que o Trump ganhe nos Estados Unidos, não só por esse estilo que ele tem de falar, não acho que ele vai abandonar esse estilo questionador, mas ele vai ter uma estrutura partidária muito robusta, muito consistente, que ele não tinha antes. E ele tem outro momento, né? Só completando o que vocês falaram, olha só que situação diferente das passadas. Agora tinha 3 ou 4 governadores fortes, com chance também de serem candidatos fortes à presidência no lugar do Trump. Ele derrotou a todos, mas eles são presentes no partido. Então há uma necessidade de conquista, de apoio para essa unificação, como você falou, para a chance de tirar o Joe Biden, que ele não tinha no passado. Então, ele está um pouquinho diferente nesse sentido de manter esse diálogo. Ao contrário dos democratas, que não construíram nenhuma alternativa a Joe Biden. A gente sabe de toda a fragilidade dele, da baixa popularidade, ou seja, teria todo o sinal para que os democratas tivessem buscado uma alternativa e não tem. É que, ao contrário dos republicanos, lógico que o Trump sempre foi o mais forte, mas você tinha 3, 4 governadores ali também à disposição para serem candidatos fortes também. Mas acho que a questão do Biden e dos democratas é um pouco desse apego do norte-americano às instituições. Historicamente, não há conflito, não há disputa, não há contestação ao candidato que vai para a reeleição, né? Então, os democratas, no final das contas, diferentemente do Trump e dos republicanos, ficaram presos a essas amarras institucionais. Por isso que não... verdade. Os democratas têm um problema de renovação dentro do partido de liderança, né? Então, teve o Bill Clinton presidente, ok. Aí o Obama é presidente, mas ele surge, é um milagre político a eleição do Obama em 2008. Ninguém esperava ele ali, sendo que a principal candidata nas primárias era a Hillary Clinton, quer dizer... ex-primeira-dama, né? Em 2016, ela é a candidata e perde. Em 2020, eles olham, então, para o governo Obama e convocam ali o Joe Biden para ser o candidato à presidência. Funciona, ele acaba ganhando. Mas muito mais porque muitos republicanos deixaram de votar no Trump, justamente por conta da postura dele na época de ser muito mais combativo dentro do próprio partido, de apontar o dedo a outros membros importantes dos republicanos, que ele não se negava a fazer de maneira alguma, do que necessariamente de eleitores ali envoltos no projeto do Biden. Não me parece ser esse o caso. E agora o Trump claramente percebe a necessidade dele convencer o eleitor republicano a ir votar. Assim como os democratas perceberam a necessidade de convencer os seus eleitores a votarem em 2020. Mas também não tem muito dessa coisa que o americano sempre teve a imagem dos Estados Unidos um país forte, um país dominante, um país que dominava o mundo. E quando você tem aí o fortalecimento principalmente da China, né? E essa figura do Joe Biden muito frágil, né? Até caindo e, enfim, esquecendo coisas. Vocês não acham que o americano olha para o Trump, um cara com mais vigor, mais cara dos Estados Unidos, né? Aquela coisa de o americano forte. Isso também toca o eleitor, né? Mas tem uma outra coisa também. O Trump, ele vende uma ideia que ele não está buscando conflito. Se a gente pegar o primeiro mandato dele, ele tentou fazer a paz, ele tentou fazer as pazes lá com o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Ele fez, praticamente a briga dele é com a China, mas ele tem um lado muito característico da direita, que se voltar para dentro do país, ou seja, o nacionalismo, ele não está vendendo aquela figura que ele vai sair e resolver os problemas do mundo também, né? Eu acho que você pegar o Biden é o contrário disso, ele foi na Ucrânia, ele com essa idade já mais avançada, ele foi Israel também. Com risco de ser bombardeado para falar, não, eu tenho condições, eu estou no campo de batalha. Trump não faria isso. Sim. Isso foi a tentativa do Biden de mostrar o seu vigor e essa disposição de voltar os Estados Unidos a serem a polícia do mundo, como eram antes, né? Sim. E aí, então, vamos falar só como última pauta do Trump. O Trump eleito, como é que fica a posição americana no conflito Ucrânia-Rússia e o reconhecimento do Estado palestino? Ou seja, lá o conflito entre Hamas e Israel. Como é que vocês
avaliam que vai ser a posição dos Estados Unidos liderado aí por Donald Trump? Falei na semana passada, eu vou reiterar. Eu acho que o Trump é mais próximo ao Putin do que o Biden. O Trump teria uma capacidade de diálogo e de eventual intervenção no conflito Rússia e Ucrânia maior do que o Biden. Então, eventualmente, por incrível que pareça, olhando para o perfil do Trump, talvez ele seja até um mediador, um conciliador do conflito. E ele sabe que, no final das contas, esse conflito politicamente não agrega nada a ele. No que diz respeito ao conflito Israel-Hamas e a questão da faixa de Gaza, a questão do Estado da Palestina, eu acho que é um pouco mais complexo por conta da proximidade entre os norte-americanos e Israel e até da proximidade ideológica entre ele e o Bibi, entre ele e o Netanyahu. Então, acho que não seria uma intervenção contundente, salvo se ele tiver algum interesse ali. E, nesse momento, ele torce para a manutenção do conflito, porque a manutenção do conflito desgasta o Biden. O Biden colocou o dedo na ferida e não foi capaz de resolver. Então, eu acho que, nesse momento, ele quer, pelo menos até as eleições, que o conflito se prorrogue. Sem dúvida. Eu concordo. Eu acho que também tem a questão, né? A gente falou aqui de fragilidade dos Estados Unidos. Ele reinou absoluto, principalmente com o final da Guerra Fria. Exato. Ele foi o projeto vitorioso. Né? A partir do momento que ele começa a enfrentar essas questões internacionais, e isso está desgastando muito o Joe Biden, e não traz uma grande resolução, um bom encaminhamento, guerra da Ucrânia, conflito de Israel e outros pelo mundo afora, né? O Oriente Médio cheio de problemas, também ali o norte da África, nenhum deles, aos olhos dos americanos, sendo endereçado pelo governo americano tão poderoso de uma forma assertiva. Aí vem o discurso forte do Trump, né? Então, acho que se o Trump sair eleito, concordo que pode haver um novo endereçamento de algumas dessas situações. A proximidade com a Rússia pode favorecer uma conversa. Aí a Rússia também ganha um argumento para sair dessa encrenca, porque ela também entrou no conflito que ela achou que em poucas semanas ia resolver. E agora se estendeu. Se estende e depois não consegue sair de forma honrosa. Sim. Né? Porque se quiser agora negociar um acordo de paz, sai fraca. Porque os ucranianos não vão aceitar os termos de ceder territórios. A Crimeia, talvez, mas acho que até essa é difícil. Mas principalmente aqueles fronteiriços ali com a Rússia, né? Então não tem boa saída para a Rússia no momento. Nem vence, porque também tem um apoio ocidental à Ucrânia, nem propriamente arruma uma saída negociada que cause boa impressão aos russos. Então, talvez Donald Trump traga isso, fala, não, vem aqui, vamos conversar, vamos trazer um encaminhamento. Os russos falam, não, agora tem um novo governo nos Estados Unidos, então acho que, de repente... Pode ser a salvação do Pode ser uma Putin. saída. Eu acho que o Trump comete um erro estratégico muito grande quando ele define o inimigo ou o adversário dos Estados Unidos apenas como a China. Não é isso que está acontecendo. A gente está vendo um eixo se formar ali entre Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. E os Estados Unidos falam, não, o nosso problema é a China porque vão nos suplantar economicamente. Mas não é. Esses países, Rússia, China, Irã, eles já estão fazendo acordos tripartites, eles estão se trocando tecnologia militar, eles estão fazendo mais trocas comerciais. E os Estados Unidos, principalmente o Trump, só olham para o problema da China, quando existe um problema político muito maior. Há uma miopia na tua visão. Sim, eu creio que sim. Eu creio que quando... concordo com os colegas que acho que o Trump ele tenderia a querer acabar com a guerra na Ucrânia, mas o meu medo é os termos que ele vai querer acabar. Ele vai deixar que talvez ele tenha uma solução de paz parecida com o que a China propôs, que é aceitar que a Rússia anexe alguns territórios que ela já conquistou da Ucrânia. E se os Estados Unidos permitem que a Rússia anexe território, ele está dando um recado para toda a comunidade internacional, falando, eu admito que outros países vão lá e conquistem território pela força. Isso é um recado perigosíssimo, porque você vai ter esse eixo de Irã, China e Rússia cada vez mais achando que não consegui resolver na política, vou resolver nas armas. E com relação à questão de Israel, lá o Bibi, a relação dele com o Netanyahu?
Eu acho muito difícil você ter uma solução de 2 estados. Eu acho que, infelizmente, muito sangue já foi derramado ali na faixa de Gaza. Você tem um primeiro-ministro lá, você tem o Bibi, ele muito contrário, a sobrevivência política dele depende dele se opor a essa questão dos 2 estados. Você tem um Biden muito mais propenso a uma solução de 2 estados. Creio que Trump não acho que ele conseguiria resolver isso, porque é uma questão estrutural. Infelizmente, lá pro Hamas, pro terrorista do Hamas, ele acha que Israel tem que ser destruído. E Israel acha que se ele não tirar, se não tiver só israelense naquela região, o Messias não vai voltar para lá. Então é uma questão estrutural que nem Trump nem Biden conseguiriam resolver, eu acho. Tem uma questão aí também, né, Kawaguchi, que a gente precisa colocar na equação, que é o seguinte: ok, vamos partir aqui da possibilidade de que o Trump volte à Casa Branca em 2025. É bem possível que isso aconteça. Mas será que até lá o Netanyahu ainda será primeiro-ministro de Israel? Acho que a gente precisa levar isso em consideração também, que é uma possibilidade bem real, que ele acabe deixando o cargo. É verdade. A gente viu a movimentação no gabinete de guerra agora com a saída do Benny Gantz, que acho que deixa a situação dele ainda mais fragilizada. Então, quem é que seria um futuro primeiro-ministro de Israel e qual seria a vontade dele de resolver esse conflito com o Hamas e toda a questão do Estado da Palestina? Aí a gente passa a ter novos jogadores, novos personagens nesse meio que vai acabar influenciando essa discussão sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, em fevereiro o Putin declarou que ele preferia uma reeleição do Biden do que a volta do Trump. Agora, é claro que a gente precisa olhar tudo com o pé atrás, né? Porque nem sempre que o Putin fala você tem que levar em conta literalmente. Às vezes é o oposto. Às vezes é o oposto. Eu diria que sempre, né? Muito provavelmente, né? Mas nesse caso, posso discordar, para ele, o Biden traz mais fragilidade para os norte-americanos que o Trump. Certamente. E para a Rússia, essa instabilidade, essa fragilidade é melhor. Talvez nesse caso ele esteja falando a verdade. Ele pode se aproveitar dessa fragilidade que é trazida pelo governo Biden, mas que de fato o Putin tem melhores relações com o Trump do que com o Biden, isso eu acho muito difícil a gente querer argumentar contra. O Trump, historicamente, ele gosta do Putin, ele admira o Putin, é uma admiração ali mútua. Agora, os Estados Unidos não querem, principalmente o Trump, acreditam que não devem ser ali a patrulha do mundo. Isso vai pesar muito. A política internacional do Trump é de se entender o porquê dela causar calafrios em certos membros da comunidade internacional. Então ele já se posicionou, por exemplo, contra a OTAN do jeito que está atualmente. Os países ali europeus, eles não conseguem imaginar uma OTAN forte hoje sem a presença ativa dos Estados Unidos. A gente ainda vai ter muito pano para manga nessa história, hein, Elaine? Sem dúvida. Até chegar novembro, a gente ainda vai pensar bastante sobre o que pode acontecer. Vamos falar muito, o Trump ainda vai ser muita notícia, né? Bom, eu vou terminar então a pauta aqui do Trump, mas eu queria já aproveitar esse gancho, a gente tem uns minutos finais aqui do nosso primeiro bloco, e aproveitar que a gente está falando da Ucrânia e da Rússia e falar um pouquinho desse conflito aí, porque essa semana tivemos novidades, né? A gente teve aí, de novo, um apoio financeiro bastante expressivo para a Ucrânia. Então eu queria ouvi-los a respeito disso, começando pelo Kawaguchi. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi aprovado nessa semana agora um apoio de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. Da onde que vai vir esse dinheiro? Quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia, os países ocidentais, principalmente o G7, essa decisão foi tomada no âmbito do G7, que são as maiores economias democráticas, liberais do planeta, eles falaram, vamos congelar o dinheiro russo que está em bancos ocidentais. Eram mais de 390 bilhões de dólares que foram congelados. Mas você não pode chegar a simplesmente pegar esse dinheiro e dar para a Ucrânia. Por quê? Porque isso
isso vai criar uma insegurança jurídica gigantesca no mundo. Ou seja, nenhum país mais iria querer botar mais dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, porque a qualquer rusga geopolítica, os Estados Unidos iria confiscar. Então, os Estados Unidos não pode confiscar esse dinheiro. Mas qual que foi a jogada, a saída? Honrosa, né? Eles falaram, vamos fazer um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. E como que a Ucrânia vai pagar esse empréstimo? A Ucrânia não vai pagar, a gente vai aplicar aquele dinheiro russo que está congelado. Estou falando de uma forma bastante genérica, mas se aplica em fundos de investimento, por exemplo, o lucro que vier daquele investimento, ele vai pagar o empréstimo da Ucrânia. Foi isso que foi definido. Isso é uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque a Ucrânia a gente está esse ano inteiro falando como que está minguando o dinheiro que está indo para ajuda militar para a Ucrânia. E, de repente, em questão de dias, assim, de um dia para o outro, aparecem mais de 50 bilhões e a Ucrânia que estava usando que os Estados Unidos falavam, se virem, porque cada vez mais vai ter menos dinheiro, então realizem o prejuízo, aí defendem o que vocês ainda têm. Com esses 50 bilhões, a situação muda. A Ucrânia pode tentar contra-atacar, agora pode voltar a pensar em reaver os territórios que foram anexados. Foi uma saída honrosa, né, Furriel? Foi sim, e também tem outro aspecto interessante, né? Eles autorizaram a Ucrânia a usar armamentos contra a Rússia, também armamentos que não poderiam ter sido, ou poderiam ser utilizados dessa forma, né? Porque basicamente, toda vez que você tem, nessas guerras de procuração, etc., o apoio de um Estado a quem está sendo atacado, sempre é no nível de defesa e não de que propriamente possa atacar, porque você tem um limiar nessas situações. Dependendo do nível de apoio que dê algum Estado àquele que está sendo atacado, ele é considerado Estado que faz parte do conflito. Sim. Então, se o apoio for determinante, então, se os Estados Unidos derem tudo que for necessário para a Ucrânia vencer a guerra, é porque ele também é parte, e aí isso dá direito ao outro Estado, no caso a Rússia, também atacar os Estados Unidos, falar você está interferindo de maneira determinante no conflito. Então, por isso que se evita autorizar isso, e deram essa autorização especial agora. Como a gente sabe bem que a Ucrânia andou atacando com drones dentro do território russo, ataques pontuais, porque obviamente é desafiador para a Ucrânia fazer isso, mas agora muda um pouco. Então acho que além dessa operação financeira engenhosa, para não falar outra coisa aqui, que eles bolaram para passar os recursos para a Ucrânia com bolso que não vai ser do americano, eles também deram essa autorização. Então acho que muda um pouco o cenário que a gente tem no momento, mas novamente só para que a Ucrânia resista. Vocês querem falar sobre esse aporte financeiro? Por favor. Eu adoraria acordar com um aporte financeiro assim, vou arranjar uma saída honrosa para te ajudar, né? Eu acho que o Kawaguchi tocou num ponto que nós temos hoje ali uma proxy war. Nós temos por trás da Ucrânia Estados Unidos, Alemanha, grandes nações, e por trás da Rússia, China, Irã, Síria. Então, no final das contas, não é um conflito só entre os dois países. E é óbvio que, independentemente de qual seja o resultado, ele vai acabar fragilizando alguém e fortalecendo alguém, fragilizando o mundo como nós o conhecemos ou fragilizando esse novo eixo que se constitui. Por isso que, no final das contas, a Ucrânia tem desgastado norte-americanos, alemães, mas eles não podem abandonar a Ucrânia de uma vez. Essa saída honrosa que a China propôs, por exemplo, fragilizaria os norte-americanos e daria uma esperança para os chineses, por exemplo, em relação a Taiwan. Então, há toda uma complexidade nisso. É um jogo de xadrez, literalmente, Sim. né? São mensagens que ficam, né? Exato. Então, de fato, como a Cássio falou, dá um incentivo à China em relação a Taiwan. E qual é a mensagem que passa, por exemplo, dentro da Europa? Há um temor da OTAN, de países europeus, de que a Rússia não queira parar ali na Ucrânia, queira seguir avançando contra outros países. Mas isso já não é um pouco de folclore? Porque isso não é meio que uma desculpa, uma justificativa para você continuar ali sustentando num preço muito alto esse conflito? Veja, Elaine,
pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser tudo, inclusive nada. Parece brincadeira, né? O Serviço Secreto da Finlândia, alguns meses atrás, divulgou, o governo falou com o governo finlandês que há um plano russo de, no futuro, quando já estiver mais recuperado da guerra, entrar em direção a esses países ali mais ao norte da Europa. Ou seja, há pelo menos oficialmente, os governos tratam isso como uma possibilidade real. Mas o que a gente precisa entender é que é o seguinte, as guerras como a gente vê hoje, elas não são as guerras como a gente viu 100 anos atrás, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Há muitos outros fatores. Por que não tem uma resposta definitiva, por exemplo, da OTAN, dos Estados Unidos contra a Rússia? Porque você tem hoje muitos outros fatores. Basta o Putin querer apertar um botão para disparar um míssil nuclear e aí qual que é o custo disso tudo? Qual é o custo econômico, o custo político interno em cada um desses países a depender da resposta que eles dedicam a esse conflito? Então acho que tem uma série de fatores que a gente precisa acabar levando em consideração e fica muito no campo da hipótese, né? Fica muito no campo do se acontecer isso, se acontecer aquilo. Existe uma possibilidade, de fato, da Rússia querer entrar, então, na Finlândia, na Suécia, outros países... No mínimo na Europa Central. Na Europa Central, pois é. Essa questão aí, essa justificativa de que a Rússia pode invadir outros países europeus além da Ucrânia, não é uma falácia para poder justificar ali aqueles aportes bilionários de recurso que no fim a gente nem sabe se vai ter um vencedor desse conflito, porque ao que tudo indica, isso vai acabar terminando sem um vencedor propriamente, né? E aí agora eu queria ouvir um pouquinho a Cássio sobre isso. Eu acho que são dois fatores. Não sei se falácia é exatamente o termo, porque é algo muito distante. Mas, em compensação, é algo palpável exatamente ou especialmente quando nós fazemos um retrocesso histórico. A Europa, especialmente, está acostumada a esse tipo de episódio. E o segundo fator é o Putin em si. O Putin, ele é um pouco folclórico, né? Ele é um pouco o KGB dos anos 80. Então, ele tem essa pegada... Que remonta esse histórico que a Europa viveu. Então eu acho que é um pouco decorrência disso toda essa preocupação. E aí, quando a gente acrescenta a China nesse balaio, a China com todo o seu poderio econômico, a China com essa vontade de se tornar a grande líder mundial, a Rússia acaba virando um braço armado da China nessa guerra por procuração, nessa proxy war, e isso torna tudo palpável, torna tudo possível. Então eu acho que há realidade nessas ações ou nessa preocupação do mundo europeu como um todo. E tem mais, né? O que o Putin está querendo falar é: nós somos uma potência regional. Estados Unidos, vocês não têm mais a hegemonia mundial completa. Se a gente pensar, lá em 2008, a Rússia já invadiu a Geórgia. Ou seja, pegou território da Geórgia. Existem outros países que interessam à Rússia, como, por exemplo, o Cazaquistão. Existem, antes da invasão da Ucrânia, a Rússia, o líder Vladimir Putin, não dá para chamar ele de presidente, ele diz o seguinte, falou, olha, ele fez um ensaio oficial e falou que a Rússia deveria voltar a ter aquela grandiosidade da época imperial, da época do czarismo. Então, isso já estava incutido na estratégia russa. Quando ele invadiu a Ucrânia, ele deu várias desculpas, falou, não, é para desnazificar, é para proteger os russos que estão morando na Ucrânia e estão sendo massacrados. Isso tudo era mentira. Aí depois ele veio com uma explicação um pouco mais plausível, falou, olha, na verdade a OTAN ela está se expandindo em direção à Rússia e eu não admito. Por quê? Porque eu quero ser aquele czar, eu quero aquele império russo, então não admito que a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, chegue tão perto de mim. E aí ele vende essas narrativas. Isso até é um problema aqui para o Brasil. A gente vai ter aí na próxima semana um evento chamado Russian Seasons. O que é isso? Ele vai falar, não, é divulgação cultural no Brasil. Não, isso é para trazer propaganda russa e para trazer essas mentiras. Vai ter um evento de propaganda mentirosa russa aqui no Brasil,
no Rio de Janeiro e em São Paulo a partir da semana que vem. Por quê? Porque ele quer trazer esse soft power. Ele quer que a gente acredite que ele é um país pacífico. Quando ele fala com a direita, ele fala, não, eu compactuo com os valores da família. Mas está lá invadindo, destruindo famílias, né? E aí ele quer trazer essas narrativas. A narrativa que colar melhor, por enquanto a que colou melhor foi essa da OTAN se expandindo. Eu respeito as pessoas que acreditam, mas eu acho que é pura narrativa russa. Por que a OTAN não pode? Aquela coisa, se um vizinho seu, ele resolve falar, eu vou ficar amigo do outro vizinho. Eu falo, eu não quero que você vai ficar amigo do outro vizinho, então vou te dar um tiro e vou te matar. Você derruba o muro porque seu vizinho fez uma cerca elétrica, né? É isso. Não tem... Então não é justificável. Eles querem trazer essa narrativa. A Rússia é uma ditadura. E eles querem parecer que eles não são, que eles são bonzinhos. Então eu acho perfeitamente factível que se o mundo abaixar a guarda, ou seja, se o mundo dá esse recado, pode invadir, pode conquistar território pela força, eu tenho certeza que eles vão tentar fazer isso de novo. Tem vários governos europeus. A Polônia está se armando, está gastando 4% do seu PIB, porque eles já foram invadidos lá pela Rússia na Segunda Guerra Mundial. Eles não querem que isso aconteça de novo. A Finlândia está fazendo isso. Então, é uma ameaça muito real. Tá, e aí, junta a tudo isso a questão, de novo, que falamos aqui no primeiro bloco, desse embate aí dos Estados Unidos com a China, né? Porque os Estados Unidos decidiram, então, intensificar as sanções contra a Rússia, mirando as empresas chinesas que são acusadas de apoiar o esforço de guerra russo na Ucrânia. Anunciadas antes do encontro do G7 na Itália, essas sanções visam debilitar a infraestrutura financeira russa, restringindo transações em dólares e euros, e atingem setores chaves como a energia, metais e mineração. A medida afeta cerca de 300 indivíduos e entidades, incluindo uma nova estratégia para evitar que empresas contornem as sanções mudando de nome. Ou seja, as empresas não vão conseguir contornar mudando ali sua razão social e tal, tentando camuflar, né? O governo dos Estados Unidos enfatiza seu compromisso em apoiar a Ucrânia contra a agressão à Rússia. Ele está enfatizando o apoio à Ucrânia ou ele está usando a Ucrânia como pano de fundo de novo para atacar as empresas chinesas? Eu acho que é um pouco disso, mas ainda é principalmente uma cobrança que existe em relação aos Estados Unidos de ações efetivamente necessárias para apoiar a Ucrânia. Acho que tem um pouquinho disso. São sanções adicionais, tem algum efeito, mas não reverte o jogo. Agora, o que acontece é que para a China é muito lucrativa essa guerra. Ela conseguiu acordos comerciais com a Rússia que ela não conseguiu em momento nenhum. Bom, primeiro, jogaram os dois para serem aliados que nunca foram. Nem quando havia comunismo nos dois, eles eram aliados. Tanto é verdade que os Estados Unidos, nos anos 70, fez um acordo de industrialização da China, que é o que reflete hoje em dia, no momento que ela era comunista tanto quanto a União Soviética existia. Então, é mais para essa questão. Você conseguiu aproximar a Rússia e a China numa conveniência dos dois. Para a China é lucrativo, imagina pegando produtos não manufaturados, recursos minerais, dos mais variados, com contratos baratíssimos. Então é altamente lucrativo e ela usa a Rússia também numa afronta aos Estados Unidos. Então essa conveniência não se quebra com essas sanções adicionais, apesar de trazer algum prejuízo. Eu acho que é pontual, serve para os Estados Unidos dizerem que estão fazendo alguma coisa para ajudar a Ucrânia. Agora, os Estados Unidos não dependem do gás da Rússia e por enquanto nós estamos em verão europeu. Mas quando chega o inverno, essa história muda um pouco de figura, né? Então, será que a Europa vai seguir apoiando essas sanções? Porque a gente viu ali empresas sendo afetadas no campo dos metais, e provavelmente o do gás também será afetado, né? Porque sanções afetam todos os segmentos. E aí, Fabrício, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Quando a gente fala do gás, a Europa vai procurar em outros lugares, né? Vai ali no Oriente Médio, a região ali do Catar, da Arábia Saudita, tem gás por ali que eles conseguem extrair, conseguem levar para o continente europeu. Claro que precisam de obras agora de infraestrutura para garantir que isso aconteça da maneira mais adequada. Tem uma pena... E no tempo hábil, né? Num tempo hábil, Tem uma solução, desculpa, cortar alternativa, que é o liquefeito. O que eles fazem, né? Veja só como é complicado. Você tem um gás russo baratíssimo do lado ali, propriamente dentro da Europa, já com as tubulações construídas, inclusive nem foi inaugurada a última, porque foi feita mais uma, bancada pela Alemanha, começou a guerra, nem usou, e gastou 15 bilhões de dólares que não utilizou. Então, ela pode comprar do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes Unidos e etc., precisa transformar o gás em liquefeito, aí chega na Europa, volta a ser gás e joga na tubulação. Tem possibilidades alternativas tecnológicas, mas extremamente custosas, que são as que eles estão usando. Tanto é que a Europa se queixa dessa guerra mais por causa do custo do que por causa do conflito. E houve até Só complementando o que você falou. Foi racionada a questão do uso da energia, do gás no inverno passado, né? E possivelmente... se a gente não tiver uma conclusão desse conflito, isso acontecerá novamente, né? Talvez até com mais intensidade. Vai lá. Só complementando o Furriela, quem lucra também é os Estados Unidos, porque quem exporta esse tipo de gás que ele comentou são os Estados Unidos. Também. Então, para os Estados Unidos, está muito conveniente vender esse gás. A Europa não compra da Rússia e passa a comprar dos Estados Unidos. Então, claro que os Estados Unidos também está lucrando com essa guerra. Está vendendo arma, está vendendo gás. Então, essa sanção aí americana está só favorecendo o próprio Estados Unidos. E o gás não é só para aquecimento doméstico. Você tem um parque industrial em vários países, inclusive na Alemanha, que usam o gás nos processos industriais e agora estão comprando o gás mais caro da forma como eu mencionei. Então há um impacto econômico. E isso explica a estratégia de Angela Merkel, quando estava na Alemanha, de tentar administrar o Putin e evitar conflitos como esse, porque sabia que tinha um custo econômico. Para a Europa é conta, para a Europa é custo, impacto econômico. Houve até, eu lembro no começo da guerra ali, uma espécie de alarmismo, assim, que chamou bastante atenção. Cidades na Alemanha que desligaram as luzes à noite para dizer que estavam economizando energia por conta da guerra, né? Parece uma coisa, hoje em dia, 2 anos depois de guerra, a gente fala, pô, não precisava disso? Acho que não, né? Mas acho que a gente chega num ponto, Elaine, de uma situação de certa estabilidade, uma situação para a Rússia extremamente confortável nesse momento, porque pode não estar avançando territorialmente tanto quanto poderia estar, embora tenha conseguido avançar no território ucraniano, mas também não está sendo ameaçada de fato, né? E consegue medir bem até onde está indo esse apoio da OTAN, dos países da OTAN, à Ucrânia. Consegue equilibrar a questão desse apoio contrário, porque se de um lado você tem a China apoiando financeiramente, a Rússia dando ali uma estabilidade econômica que eles precisam para se manterem ativos, bastante produzentes, do lado da Ucrânia, o apoio que a OTAN fornece, ele não é o suficiente ainda para desestabilizar a Rússia. Então, acho que chega numa situação que é confortável para o Putin nesse momento e isso permite que a Rússia continue mantendo essa guerra, né? O Calguti tinha falado aqui do Putin czarista, né? Ele é bastante saudosista, ele é um expansionista, ele lembra bastante a época da Rússia dos czares, mesmo da União Soviética, ele era membro da KGB, né? Não podemos esquecer, o Putin surge da KGB. Por outro lado, a gente tem uma guerra cultural, uma guerra de narrativas, né? Essa questão da propaganda russa, que me parece completamente, pelo menos aqui no Ocidente, perdida. Ele não consegue reverter essa situação nesse momento e vai ter um prejuízo muito grande para a Rússia nesse sentido, né, Calguti? Espero que sim, porque na África ele teve bastante sucesso. Esse expansionismo vai para a África, inclusive. Né? Os russos chegam para os africanos e falam, expulsem os europeus porque eles são a nova potência colonial, eles são a velha potência colonial, só que eles não contam que os russos são a nova potência colonial, né? Então, já teve tropa americana sendo expulsa. Mas era isso, expulsa o velho para entrar o novo. A gente viu no Níger ano passado a expulsão da França depois de 100 anos de ocupação.
aconteceu exatamente isso. As pessoas indo para frente da embaixada francesa na capital do Níger, ordenando a saída dos diplomatas franceses e com bandeiras da Rússia, justamente, né? Isso na costa oeste da África. Quer dizer, esse expansionismo, essa influência russa tem caminhado para a África, tal qual a China tem se aproveitado bastante disso. Mas não tenho dúvida nenhuma que eles estão tentando fazer isso aqui no Brasil também. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil já é o terceiro maior comprador de produtos derivados de petróleo da Rússia, só perde para a Turquia e para a China. E eles estão comprando... Dois países afinados ideologicamente. Isso, com ele. Isso aí. E um ponto que eu queria trazer aqui que é curioso, né? A gente estava falando agora há pouco dos Estados Unidos, a potência que pode ser ultrapassada, deve ser ultrapassada eventualmente pela China. Muito curioso que se a gente pensasse 60 anos atrás, até um pouco menos, era irreal a Rússia depender da China para se sustentar, né? Era justamente o contrário. Então, como as relações têm mudado... Até bem pouco tempo atrás. Mas isso é reflexo da própria postura dos norte-americanos, que investiram na industrialização da China, deixaram os russos de lado. Criaram a cobra, exatamente, né? essa sobreposição chinesa nesse mundo comunista, entre aspas, né? Sim, a China, essa potência da China também é muito desse produto norte-americano, né? Então, os Estados Unidos produzem grande parte dos seus problemas, né? Nos anos 70 queriam transferir os parques industriais para um país com mão de obra vasta e baratíssima, fizeram isso, só que lá criaram uma potência, porque a China soube se beneficiar disso, não se tornou uma colônia, né? É problemas de segurança interna. A própria Al-Qaeda, ela surge também ali, a figura do Bin Laden surge do apoio direto dos Estados Unidos para combater a União Soviética. Ninguém está falando aqui que os Estados Unidos é bonzinho. Ele também faz um monte de guerra que é injusta. Ele justifica a guerra sem ter justificativa. Mas o que a gente está falando aqui para o telespectador... Para alimentar sua própria indústria. Exatamente. Mas o que a gente está... E isso é deplorável, porque é sofrimento de civis. A gente sempre tem que colocar isso na frente. Pessoas que estão sendo mortas. Agora, você anexar território, você já... essa parte aí não é mais tua, é minha. E ocupar aquilo, você tirar... Eu acho que o mais grave é você tirar a população da Ucrânia e botar a população russa. Ou seja, isso eu acho completamente desumano. Eu acho que vai muito além. Não estou falando que os Estados Unidos não fez coisas ruins, fez coisas terríveis, mas isso me parece ser mais terrível ainda. Tá, você diz que é mais sanguinária, mais, digamos, numa questão de dignidade humana, o que a Rússia faz é muito pior do que... O modus operandi russo é diferente do norte-americano. O norte-americano cria uma instabilidade interna e se aproveita dessa instabilidade. Eu acho que os russos... vão através de uma sobreposição de força, massacrando tudo que se opõe às vontades deles. Mas no final das contas, não sei se o Kawaguchi pensa da mesma forma, ao fim e ao cabo, os objetivos são os mesmos. Concordo. E o resultado é quase o mesmo. E tudo isso porque quando teve o fim da Guerra Fria, o que você teve? Uma aproximação com a Rússia, não era o Boris Yeltsin que presidia, o oferecimento à Rússia de que ela seria uma aliada ocidental, participaria dos mesmos fóruns, das mesmas discussões, não entregaram isso, a população russa se sentiu traída, quis voltar à época que era muito poderosa e votou nessa sequência toda em 23 anos no Putin com esse resgate. Então acho que teve uma falha do Ocidente em não ter incluído a Rússia nessas grandes agendas internacionais, poderia hoje tê-la como aliada, inclusive em contraste com a China. Não conduziram essa agenda. Quiseram aproveitar a oportunidade para quê? Falar, vamos fragilizar de vez a Rússia para não ter problema no futuro, ao invés de trazer uma agenda produtiva. Isso é uma falha clássica. Eu acho que no final, pós-Guerra Fria. É até difícil a gente fazer essa comparação, mas no final, o Putin é um produto político da mesma linha que o Trump. Essa revolta interna, essa falta de crença nas instituições internamente, uma falta de esperança para a população, acaba levando a própria população a escolher esses líderes mais radicais, mais populistas, efetivamente. E o Putin também tem os seus créditos por ter reestruturado a Rússia financeiramente, né? Pós a União Soviética, a Rússia estava devastada. Claro, tem ali um começo no governo do Boris Yeltsin, mas a reestruturação econômica russa
é muito resultado do governo do Putin ali nos primeiros anos. O crédito é dele, né? Tem bastante disso, né? E por isso ele consegue se sustentar politicamente. O cidadão russo, tal qual o cidadão americano, não está interessado, por exemplo, na questão jurídica do Trump. O cidadão russo não está interessado se o Putin não respeita os direitos humanos, se ele persegue jornalistas, esse tipo de coisa. Ele Mata quer saber do bolso. Pois é, ele quer saber do bolso, ele quer saber da vida tem dele. Entregas positivas, teve um reposicionamento. Então imagina, nesses anos 90 que eu mencionei, você tinha o Boris Yeltsin fragilizado, que inclusive depois se tornou alcoólatra, imagens horríveis, se vocês buscarem na época, um país mal representado, vem uma figura forte, reorganiza, melhora financeiramente o país, novamente resgata uma articulação internacional. A Rússia novamente faz parte do tabuleiro. A gente queira ou não, olha quanto tempo a gente está discutindo aqui. Sim. Porque ele reinseriu a Rússia no tabuleiro internacional. Então aí o cidadão acaba sendo muito prático, nem diria pragmático, prático, fala vamos nesse, porque tem entregas, tem resultados. Você queria falar, Cássio? E só complementando o Fabrício, e há uma mínima oposição ao Putin. A gente sabe que o processo é enviesado, que todos os direitos humanos, especialmente os direitos civis e políticos, não há o pleno exercício desses direitos, mas no final das contas uma parcela considerável da população quer saber de segurança, quer saber de alimentação. Essa estabilidade econômica faz com que essa parcela maior feche os olhos para as atrocidades, né? Não está me afetando, não é problema meu e vamos embora, né? E aí, nos minutos finais, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre o papel do nosso presidente Lula. Porque Lula, desde que assumiu a presidência, agora no seu terceiro mandato, ele vem tentando atuar, né? Fazer aí o papel de interventor aí nessa briga, e que causou já, inclusive, muito questionamento. Porque por que o Brasil vai colocar o bedelho na briga que é lá da Europa com a Rússia, né? Não seria uma questão nossa. A gente até falou aqui no primeiro bloco sobre a posição do Trump de não fazer exatamente como Joe Biden, de querer ser aí a polícia do mundo, né? Resolver os problemas do mundo. Me parece que o Lula, o nosso presidente Lula, tem esse viés de querer ser o interventor, não a polícia, mas o interventor da paz, né? Até se especulou o ano passado se ele não queria, se isso aí não era um movimento para ganhar aí qualquer honraria da ONU no sentido de construir a paz mundial. E ele voltou novamente a falar sobre isso, né? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre essa posição do nosso presidente. Eu acho que o Lula, você falou do Nobel da Paz, que muito foi dito nos 2 primeiros mandatos dele, mas faltam 2 coisas para o Lula nesse momento. O mundo não é o mesmo e ele não tem o mesmo tamanho. Em determinadas situações, eu acho que essa leitura tem faltado. Se nós lembrarmos lá no primeiro, segundo mandato, naquele período em que o mandato dele coincidiu com o mandato do Obama, tem uma imagem muito famosa do Obama olhando para ele falando, esse é o cara, não sei o quê. Tamanha força que o Lula tinha no cenário internacional. Hoje ele não tem essa mesma força e acho que a perspectiva de mundo, a leitura de mundo, até das relações internacionais, não é a mesma. E ele não conseguiu se adequar a esse cenário. Por isso que ele faz todas essas tentativas. Eu acho que na questão Israel-Hamas, ele teve uma grande oportunidade, tivesse a mesma força, porque o Brasil estava presidindo o Conselho de Segurança, mas ele não teve, eu não sei nem se habilidade, ele não teve essa leitura da situação, ele não tem esta leitura da situação. Como Exato. A gente fala. Perdeu o timing, exatamente. Eu acho que o grande erro do governo do presidente Lula foi perder a tradição brasileira de neutralidade. O Brasil ele é visto, assim como alguns outros, como a Índia, por exemplo, como um país pêndulo. Às vezes ele apoia o Ocidente, às vezes ele apoia outras potências. Ele, no começo da guerra na Ucrânia, ele queria fazer um clube da paz, ele queria que os líderes mundiais se sentassem para discutir a paz na Ucrânia. Só que, em maio agora desse ano, ele foi lá na China, assinou um tratado, ou seja, é oficial, que ele está apoiando a proposta de cessar-fogo da China, que é uma proposta
pró-Rússia. Qual que é a diferença da proposta do Ocidente? O Ocidente diz tem que acabar a guerra, as tropas russas têm que se retirar do território ucraniano. A proposta chinesa, que é a proposta russa, diz não. Esse território que vocês perderam à força, à custa de mais de 100 mil mortos, vocês já perderam. Não dá para negociar, vai ser anexado. Agora a gente começa a negociar daqui para frente. Então, o Brasil tomou partido. Ele deixou de ser neutro como ele era e tomou partido. Aconteceu nessa semana uma Cúpula da Paz, que era o evento mais importante para chegar à paz na Ucrânia, pelo menos o mais importante no Ocidente, e o Lula resolveu boicotar. Ele estava na Suíça, o evento ia acontecer na Suíça, ele foi na Suíça, saiu da Suíça um dia antes do evento começar e foi fazer outra coisa. Então, eu acho que esse foi o grande erro. Ele primeiro falar que queria fazer um Clube da Paz, quando se fez uma Cúpula da Paz, ele não foi e tomou o partido. Eu acredito, mas aí é uma opinião pessoal, eu acho que ele deveria ter tomado o partido das democracias liberais. Eu acho que o Brasil ele tem mais a ver com democracias liberais e não com países autoritários como Rússia e China. Mas ele, pelo menos, que ficasse na neutralidade. 30 segundos para cada um, porque senão a Mel vai puxar minha orelha. Por favor, Fumio. Bom, é interessante, acho que tem alguns aspectos aí sobre o presidente Lula que não são abordados. Vocês falaram do Obama, acertadamente, o Obama o chamou de o cara, e na biografia que saiu do Obama há pouco tempo atrás, o Obama não foi nada elogioso ao ex-presidente Lula por causa das acusações todas que a gente sabe que ele enfrentou, né, o ex-presidente Lula enfrentou aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma questão de maior fragilidade, né, do presidente atualmente, mas acho que, principalmente, falta entender o que é o Brasil. O Brasil é uma potência regional. Como funciona a potência regional? Na região de influência, ele tem um papel determinante. E quando teve o papel determinante, não atuou aqui em relação à Venezuela, aliás, continua não atuando. A Venezuela é um país cheio de problemas para a sua população e está trazendo agora para os seus vizinhos, como a gente sabe. Então, aí caberia um papel ao Brasil, e o Brasil ficou omisso. Aí, em grandes questões internacionais, o Brasil quer atuar como se fosse grande. E aí deveria ter o seu papel adequado, importante, de potência regional. Então, acho que não se sabe como atuar nas grandes questões internacionais e não se atua nas locais. O Lula tenta não desagradar um aliado histórico, que é o Putin, tal qual aconteceu com o governo Bolsonaro também, tentou manter ali não desagradar nem Bolsonaro, nem Putin, nem Zelensky, melhor dizendo, até por uma questão ideológica, mas a gente lembra que era uma das promessas, inclusive, de campanha do Lula, a reformulação do Conselho de Segurança da ONU, trabalhar pela reformulação do Conselho de Segurança da ONU. E o fato é que isso eventualmente passa pela Rússia também, né? Não tem como você tirar a Rússia dessa equação, por ser uma grande potência militar. Agora, o discurso internacional dele, de certa maneira, precisa se atualizar. Não é o mesmo, a situação geopolítica mundial não é a mesma de quando ele deixou o governo em 2010. O mundo mudou completamente de lá para cá. Há uma necessidade de tentar, se não necessariamente alinhar o discurso com países aqui do Ocidente, da Europa, os Estados Unidos, pelo menos tornar ele um pouco mais palatável para que esses outros líderes internacionais consigam aí acabar embarcando na dele também. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Esses 2 programas foi muito elucidativo. Desejo para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo uma ótima semana e eu espero vocês no próximo final de semana. Beijo grande. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.